Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Java, e na aula de hoje nós vamos aprender sobre os comandos de loop. Vamos aprender sobre for, while e do while, entender a diferença deles e quando que nós vamos utilizar cada um desses comandos. Bora para a prática? Então, pessoal, aqui de volta com o nosso curso de Java, vamos apagar tudo isso daqui, que é o conteúdo da aula passada, e vamos aprender então sobre os comandos de loop. Basicamente, um comando de loop é quando eu precisar repetir a chamada de uma função ou um bloco de comandos mais de uma vez. Então, esse é um caso de utilização do comando de loop. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, por exemplo. Esse aqui é o programa da aula passada. E notem que eu posso utilizar aqui, eu posso utilizar um loop aqui, porque eu estou repetindo essa sequência aqui, de nota, primeira nota, segunda nota, terceira nota, quarta nota. É uma coisa que está se repetindo ao longo do nosso programa e eu posso utilizar um loop ali para repetir esse esquema de notas aqui, tá? Então, sempre que eu precisar repetir um bloco de comandos, nós vamos recorrer a um comando de loop, ok? O primeiro comando de loop que nós vamos entender é o for. Nós vamos falar sobre o for, while e o do while. Mas antes da gente falar sobre o for, se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, meu bom. Se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque aqui são aulas de segunda a sexta e assim você não perde nada. Deixa o seu super like aqui no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final e ajuda o nosso conteúdo. Também segue a gente no Instagram. Segue lá, dá uma força pra gente no Insta. Aí eu posto fotos diferentes, eu converso com a galera. O Insta é uma coisa diferente aqui do canal, é onde a gente tem uma aproximação maior, é lá no Instagram. Então não deixa de seguir a gente no Insta não, beleza? Joia! Vamos entender então como que funciona o comando for. Se a gente for traduzir o for, seria para, ok? E o detalhe do for é que a configuração ela vai vir toda ali dentro da primeira linha. Eu vou configurar a variável que vai servir de contadora, vou configurar a condição de execução e o incremento ou decremento dessa variável, ok? Então aqui eu preciso de uma variável de controle que eu vou chamar de cont e já vou inicializar, por exemplo, essa variável com 0. Eu preciso declarar a variável aqui dentro? Não, eu não sou obrigado a declarar a variável aqui dentro. Eu posso declarar aqui fora, tá? Sem problema nenhum. E aqui eu só inicializo a variável com o valor que eu quero utilizar no loop. Só que tem um detalhe. Se essa variável for exclusiva para o loop, é mais interessante a gente declarar ela aqui dentro por questões do escopo. Porque quando esse for não estiver mais sendo utilizado, a variável também não vai mais ser utilizada e vai ser limpa, vai ser coletada pelo garbage collector, tá? Ok? Pelo coletor de lixo e não vai ficar ocupando espaço dentro do meu programa. Então é por isso que é mais interessante inicializar o contador aqui, a não ser que você precise dele fora do loop, em outros momentos do programa, tá certo? Então inicializei ali o meu contador e o segundo parâmetro, deixa eu colocar espaço aqui só para vocês entenderem por enquanto, é a condição de execução do loop, que é uma expressão, uma condição lógica, que eu vou utilizar ali os operadores lógicos, o maior, menor, menor igual, diferente, que vocês já entenderam. Então eu vou falar, por exemplo, cont, para cont iniciando em 0, enquanto o cont for menor do que 9, por exemplo, menor do que 10, eu faço um cont mais, que é o incremento do contador. São as condições para execução de um loop: inicialização, controle e incremento, ok? Todo loop basicamente precisa dessas três condições, dessas três configurações. E no caso do cont isso aqui é a mesma coisa que eu fazer o seguinte, cont recebe cont mais 1, tá? Ou cont mais igual a 1 ou cont mais. Tudo isso aqui é exatamente a mesma coisa, ok? Então é o incremento do valor de cont em 1.
Então, a primeira vez que ele entrar no loop, ele vai inicializar o contador em 0. E aí ele vai iterando o loop aqui dentro, verificando essa condição e fazendo o incremento. Então, vamos colocar aqui um system out print line contexto CFB cursos. Eu vou até colocar um valor menor aqui, para a gente ter menos, para ocupar menos espaço ali, tá? Para a gente ter mais espaço sobrando aqui para gente. Rodando esse programa, setinha maior, o código está tá, ele está preso aqui no código anterior. Deixa eu fechar e abrir de novo. Code ponto. Pronto. Setinha maior. Tá? Compilou. Tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que ele fez? Cont iniciou com 0. Então, ele verifica. Cont é menor que 5? Incrementa cont. Cont vale 1. E itera o loop. Executa os comandos. Então, ele iterou aqui, Depois disso aqui, da segunda vez em diante, ele não faz mais. Ele só continua a partir daqui. Cont é menor que 5? Incrementa, passa a valer 2 e itera. Cont é menor que 5? Incrementa, passa a valer 3, itera. Cont é menor que 5? Incrementa, itera. Cont é menor que 5? incrementa, itera. Na última vez, cont é menor que 5? Não, porque cont já é 5. Então ele não mais entra no loop, nos comandos no bloco do loop. Ele passa a execução aqui para continuidade do programa. Continuar o programa normal. E aqui se tiver aqui, fim, vou colocar aqui fim do programa. Ok? Então agora ele vai imprimir e executar o loop no final, fim do programa. Viram que ele ficou aqui dentro, preso, rodando. A hora que isso aqui não foi mais satisfeito, ele saiu e executou aquela parte ali. Show de bola? Eu posso fazer o contrário também. Aqui, eu posso inicializar o cont com 10 e falar, por exemplo, enquanto cont for maior, vou colocar 5, tá? De novo aqui só para ter mais espaço. Enquanto cont for maior que 0, cont menos menos. Então agora eu estou indo ao contrário, indo para trás aqui, mas o resultado é exatamente o mesmo. Tá certo? Exatamente o mesmo. Só que agora eu estou vindo para trás. Vamos colocar o valor de cont aqui, Eu quero colocar o valor de cont mais esse conteúdo aqui, Só para vocês verem que agora, aqui, ele vai contar para trás, tá vendo? 5, 4, 3, 2, 1. E se eu inicializar em 0, enquanto for maior que 5 e cont mais, a contagem aqui agora vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Cont 0. Enquanto cont for menor do que 5, né? Senão ele não entra ali, não tem condição verdadeira. Vendo? 0, 1, 2, 3, 4. Fim do programa. Show de bola? Esse é o loop for. Quando que nós vamos utilizar o loop for? Quando eu souber de antemão quantas vezes eu preciso executar aquele comando. Eu sei quantas vezes eu quero rodar, dê preferência à utilização do loop for. O segundo loop que nós vamos aprender na aula de hoje é o loop while. Então deixa eu comentar isso daqui, colocar em comentário, só para a gente entender, né? Para não ficar executando isso aqui toda hora. Então esse aqui é o loop for. O loop while, ele funciona da seguinte maneira. Ele também é um loop, também vai executar determinadas vezes, só que ele tem uma configuração diferente. Aqui ele trabalha assim, enquanto a condição for satisfeita, ele executa o loop. Então notem que no parênteses aqui eu não coloco inicialização e nem incremento, eu só coloco a condição. Então vamos fazer exatamente isso aqui, Eu preciso inicializar o contador ou controle fora
ok? Preciso inicializar o controle fora antes de entrar no while. Na linha do while eu coloco a condição de execução, ok? E aqui dentro do corpo do código eu coloco os comandos que serão executados e ao final ou no início eu coloco o incremento ou decremento da variável de controle. Então essa é a sintaxe do while. Eu inicializo o controle antes de entrar no while, a condição é a linha do while e o controle o incremento ou decremento do controle tem que ser feito dentro do while. Se eu não fizer isso aqui, ele vai entrar em um loop infinito. Ele nunca vai deixar de executar aquele while, porque ele não vai aumentar o valor de count. Então ele nunca vai ser maior do que 5. Beleza? Rodando aqui, ó, o nosso programa, exatamente o mesmo resultado. Quando que eu vou utilizar o loop while? Quando eu não souber de antemão quantas vezes eu vou executar determinado comando. Aí eu vou entrar com uma condição while. Eu posso colocar aqui, ó, uma variável que eu vou chamar de max, que vai receber aqui, ó, do scan. Nós não criamos, né? Aliás, criamos, mas eu deletei. Scanner está importado aqui em cima, ó. Scan new scanner system in. E aí eu falo que do meu scan eu vou pegar aqui um next int, e enquanto ele for menor do que max. Então notem agora que eu preciso ler, setinha menor, tá? Preciso ler, ó, ele está aguardando a leitura de um valor. Eu vou colocar set, enter, e é quantas vezes ele vai executar, que é o de 0 a 6. Quantas vezes ele iterou o meu loop, tá? Se eu colocar setinha menor, ó, de novo, se eu colocar só 3, por exemplo, ele executa somente 3 vezes, ok? Então o while nós vamos utilizar quando eu não tenho certeza exatamente da quantidade de vezes que eu vou precisar iterar ou executar os comandos. Agora o while tem um pequeno detalhe. Veja bem, se eu fizer isso daqui, ó, conte iniciando em 0 e max. Se eu falar que max é 0, olha só, quantas vezes ele executou o meu while? Nenhuma. Quantas vezes ele iterou aqui? Nenhuma. Por quê? Porque aqui max é 0. Então, conte que é 0 é maior que 0? Não. Então, essa condição não foi satisfeita, já entrou não satisfeita, então ele não executou nenhuma vez o bloco while e saiu aqui do programa. Algumas vezes, eu preciso que os comandos do loop sejam executados pelo menos uma vez. Então aí entra um outro tipo de loop, que é o que a gente vai ver agora, que é o loop do while. O loop do while, vamos tirar esse, pode deixar, né? Vou deixar aquele leitor ali, ó. O loop do while, ele tem uma funcionalidade, vou comentar aqui porque a gente não está usando, tá? Aqui também, ó. Ele tem uma funcionalidade diferente. Fazer o seguinte, colocar isso aqui e isso aqui também, que a gente usa um comentário só, tá? Já que eu estou fazendo a leitura ali. Beleza. O do while, ele primeiro ele faz e depois ele testa. Aqui, ó. Depois ele testa. Então eu vou colocar aqui, ó, se for maior que 0, tá? E aí tem os mesmos detalhes. Eu preciso inicializar o controle fora do loop, testar o controle no loop e incrementar o controle dentro do loop.
tá? Vou pegar esse mesmo comando aqui, ó, de impressão. Ok? Então, esse é o loop do while. Notem aqui que eu coloquei 0 em count. Então, essa condição aqui, count é menor que 0? Não, count é igual a 0. Então, isso vai obrigar a execução, aqui eu vou colocar menor ou igual, tá? Count é igual a 0. Count é menor ou igual a 0? Sim. Tá? Então, se fosse no loop while, essa condição aqui não seria executada. Olha só. While. Recortar aqui, né? Tum. Joga pra cá. Tira aqui. Comenta tudo aqui, ó. While. Beleza? Rodando o nosso programa. Rodando. Ó. Ele entrou aqui dentro. Por quê? Maior ou igual. Se eu colocar menor. Rodando. Ele não executou nenhuma vez. Nenhuma vez. Mas, se eu trocar para do while, notem que agora, mesmo com a condição satisfeita, ele vai executar pelo menos uma vez. Essa é que é a diferença do comando, do loop do while para o loop while. No loop do while, eu começo executando e testo depois. No loop while, eu testo e depois executo. Verifico se está em execução. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, nós aprendemos aí os 3 principais comandos de loop que nós temos em Java: for, while e do while. Tem um outro loop especial para arrays, mas a gente ainda não viu sobre esse assunto. Vamos ver em breve para a gente entender, se não me engano, na próxima aula. Na próxima aula a gente deve começar a trabalhar com arrays. Beleza? Forte abraço. Quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, clica no joinha, segue a gente no Insta. Espero na próxima aula. Até lá e tchau, tchau.